Pode contar? Pode! Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso quarto episódio do nosso podcast. Pode contar? Pode! Eu sou Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver na cidade de São Bernardo do Campo. E mais uma vez estou aqui com as minhas amigas, minhas parceiras guerreiras de jornada, Regina Rain, nossa arte terapeuta, Kátia Veloso, nossa escritora, que mais? Aromaterapeuta. Bruxa, aromaterapeuta, astróloga, né? Kelly Rodrigues, nossa psicóloga, que de repente depois a gente pode todo mundo passar na sessão com ela, né? Também é terapeuta Psicoterapeuta oriental. e terapeuta floral. Isso. Gente, hoje eu vou falar um pouco de mim, Vamos lá! Bora lá. né? Posso contar? Pode? Pode! Legal. Conte tudo, não esconda nada. Receber aí o bem viver. A gente tava falando aqui nos bastidores, né, que eu e a Regina, a gente é da área e tudo mais, né? Olha, pra mim, realmente foi bem conflitante, né? Falar, ter um microfone e aparecer na televisão, não gosto. Como boa escorpiana ou escorpiana? Escorpiana, não gosto. Mas Você é formada em jornalismo, a primeira formação? me formei em jornalismo, né? Achei que a vida era bela. Eu Fiz me formei em jornalismo. publicidade e nunca Há trabalhei na área. Há mais de ótimo. 20 anos, né? Eu em economia, tamo bem, Nossa, tamo tamo ótimo. bem, tamo Só bem. que eu achei legal, né? Porque depois que eu virei Bacana, empreendedora, tem aí uns 11 anos, que agora o jornalismo, de uma certa forma, né, tá É me importante. ajudando, né, a Uhum. estar aqui hoje com o nosso Tudo agrega, né? podcast, Nada é Sim. perdido. pra gente Nada. conversar. Eu queria ser radialista. Olha, Aproveita o Aí, microfone! é o momento. quando eu acho que eu contei isso pro Luiz aqui, né, que eu queria ser radialista. Eu contei? Eu não lembro. Né? Então agora eu estou, né, exercendo. Realizando. Você já falou nos outros episódios, Luiz, quem é o Luiz? É o proprietário aqui do podcast, do Ah. estúdio onde nós estamos gravando. Tá? Sim. Nós nos conhecemos. Falei pra ele que eu queria ser radialista. E ele Olha o que deixou você deu. brincar no microfone e você chamou a gente pra brincar, gente. Estamos aqui agora. Olha que Vamos legal, né? Então também uma realização, né? Uma coisa assim que agora eu fiquei pensando depois desses outros programas que a gente já gravou, que não deixa de ser uma realização É. de usar a voz. A Uhum. gente como terapeuta já usa bastante a voz, né? Sim, sim. Porque Mas a gente de um jeito ouve diferente, muito, mas a gente também tem que falar também Uhum. bastante com os nossos Aconselhar. pacientes, os nossos Orientar, clientes, né? É. Mas essa também é uma forma, né? Eu Sim. gosto muito dessa ideia da divulgação dos trabalhos, Uhum. das terapias, porque de repente alguém que nunca nos encontrou pode estar precisando justamente daquilo Aquela que informação. estamos oferecendo. Pessoas que não sabem da importância das terapias integrativas, apesar de que nos últimos anos as terapias começaram, né, Sim. Um grande boom. Kátia, a ser mais reconhecidas, né, até pelo Sim. SUS, né? Sim, Mas muitas. tem SUS. muita gente que não sabe, tem muita gente que E tem um pergunta. longo caminho ainda. Então também é uma oportunidade nossa da gente esclarecer essas pessoas, né, para que a gente Para quem não sabe, eu que trabalho no SUS, o SUS tem uma política, né, que chama Política Nacional de Práticas Integrativas e Integrativas. Complementares, né, PNPIC. Ela hoje, ela abrange 29 práticas. Ela começou lá atrás, né, com algumas 5 ou 6, aí ao agora longo são dos anos 29. foi aumentando, hoje tem 29. Muito Então, legal, né? Aproveitar até esse gancho e deixar um recado aqui para o pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre práticas integrativas, manda aqui para a gente, Isso. pergunta, né? Que a gente vai responder. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar, Isso, vai atrás. Exatamente. Traz a sua pergunta para a gente. Exato. E agora eu queria falar um pouquinho de mim, né? Porque quando eu comecei lá atrás, mais de 20, né, no jornalismo, depois eu acabei desistindo, né? Porque eu era uma pessoa ali muito família e tudo mais. Vi que eu não ia dar conta de repente, de sair por aí e tal. Mas eu sempre tive muito esse lado da questão espiritual, como a gente já falou nos outros podcasts, porque eu sou de lar espírita, espiritualista. Por quê? Porque desde pequenininha tava lá, né? Vendo Já que ninguém estava lá. via, ouvindo que ninguém ouve.
minha mãe sempre me levando em médicos, né? Porque ninguém ali na minha Ninguém casa. entendia o que Não, e era. também o que ninguém estava foi nessa acontecendo. situação de que, ai, é normal, ou foi pro lado místico. Ela quis me levar. Ela quer entender, né? É. Sim. Apesar, né, Kátia, que é um lar. A gente veio de Minas, Uberaba, onde tem uma grande concentração de centros espíritas. Tem o Chico Sim. Xavier. Terra do Querido Chico. Né? Chico. Minha avó paterna tinha um centro. Então, assim, né, tinha ali um pé já, mas Mas meu ela avô. fez certo como É. mãe também, né? Vamos descartar aí a Isso. questão, né? Vamos que Meu não é avô uma também coisa- trabalhava um uma pouco com a doença, questão uma das coisa, né? benzições e tal. Uhum. Então ficou comigo nessa Uhum. parte. Só que minha mãe quis entender, e Lógico. para não ter dúvidas, né, também, para talvez não deixar a desejar, né? É. Mas não adiantou. Não adiantou. Eu ia no médico isso, outro aquilo, e É o que continuava. tem que ser. Né? É o que tinha para hoje. Aí depois, né, de adulta, eu resolvi, né, aproveitar essa parte mediúnica Legal. também para contribuir com o meu trabalho, né? Sim. Também trabalhei em empresas e tudo mais, mas depois que eu me tornei terapeuta, acho que foi o ponto-chave de encontro, tanto que eu não consigo sair, né? Às vezes eu falo, né? Acho que vou deixar e vou vender canga na praia, mas não consegui. Não consegui. Mas eu tô contando tudo isso, né? Porque às vezes a gente esquece da nossa própria história, né? Esquece. Do tanto que a gente teve que Tanto que a andar, gente já passou pra caminhar, chegar deu onde a gente tá, voltas, né? achou que ia Isso, desistir, porque olha, eu acho que todo mês eu falo que eu vou desistir, gente, mas eu tô aí. E o interessante, você me fez lembrar do que a Regina comentou no nosso podcast anterior, né? Uhum. Aliás, se vocês não viu, veja, ouça, que tá bem divertido também. Mas é isso, né? O Bem Viver nos trouxe até aqui. Então, quando você fala da sua Sim. história, nós estamos aqui e agora. O É. nosso podcast pode contar. E por que nós estamos aqui? Tem uma história atrás. Tem uma E história. essa história, o que nós fizemos é que Uhum. nos trouxe nesse momento aqui agora. Né? Com E isso certeza. passa pelo bem viver. Então, lembrar a história é muito importante, porque você Sim. entende o que você está fazendo aqui, né? Uhum, Como é que eu vim sim. parar aqui mesmo? É. É. Como é que Por quê? essas doidas estão comigo aqui? Por que mesmo que eu vim parar aqui? É, Né? olha Tem só, toda essa então. trajetória aí com o reiki, com apometria, também com astrologia, numerologia, né? O tarô, as massagens, os banhos aromáticos, né, Kátia? Gente, Os quem banhos de estiver em Cleópatra. São Bernardo, É não isso perca aí. essa oportunidade, porque as massagens e os banhos são maravilhosos. E agora eu vou passar aqui a palavra para você, mas antes eu queria relembrar a nossa agenda, tá, Isso. pessoal? Legal. Né? Relembrando, então, todas as quartas-feiras nós temos o encontro do grupo de estudos espirituais Madalenas com a Kátia Veloso. É um encontro gratuito às 19h30. Tem que se inscrever antecipadamente e a pessoa pode ingressar a hora que quiser. A gente já está desde maio, mas Uhum. se de repente você se interessa pelo tema, quer conhecer, quer nos visitar, é só entrar em contato com a gente. Não precisa, não é só porque já faz um tempo, né? Alguns meses que a gente começou. Só Que a uma pessoa não dúvida, pode entrar. Esse grupo é uma sequência ou cada quarta é um tema diferente? Como que é? Nós temos 3 livros que nós estamos estudando. Uhum. Então, a cada 21 dias, a gente volta naquele mesmo tema. Ah, Mas daí legal. fica fechado dentro desses 3 livros, que a gente fala sobre a Uhum. vida de Cristo, fala sobre a mediunidade e também os anjos, Os anjos. né? Ai, que Sobre o viés da lindo. Cabala, que a Kátia também é estudiosa Mas assim, sobre o tema. que nem eu, você sabe que eu tenho um compromisso de quarta, então eu não posso. Mas se alguma quarta eu tô livre, né? Pode. Sei lá, aquele compromisso foi adiado, eu posso Boa ir pergunta. especificamente só Pode. numa quarta para Pode. participar, Pode, pra conhecer, perfeitamente. mesmo que eu não vá seguir. Desde que você Uhum. avise a gente antes, né? Pra Tá. gente poder saber Saber quantas pessoas, né? Uhum. E é um grupo presencial, né? No Uhum. momento, a gente não tem esse estudo online. Uhum. Tá? Legal. Fora esse grupo, a gente também tem com a Kelly, né? A gente já falou também, Encontros do Coração. Esse é só para mulheres, estudo. toda Uhum. primeira quinta-feira do mês, às 19h30, assuntos diversos, que conforme o pessoal vai participando, as próprias participantes trazem, né, Isso. aqueles assuntos que elas querem discutir, né, que tem algum Uhum. problema, e a gente traz no próximo encontro, e a gente também mescla com a parte da psicologia e a parte da terapia holística, né, como dança circular, tarô, meditação, o próprio reiki, Florais. cromoterapia, florais, aromaterapia, a gente mescla aquele encontro com terapias que Delícia, né? agregam Uhum. de acordo com cada tema. Uhum. E também nós já começamos. E esse também da Kelly,
pode entrar Exato, qualquer, mas só ingressar. que tem que se Exatamente. inscrever Inscrever antes, antecipadamente, isso, exatamente. Pra saber, né? Isso, Kátia, só uma curiosidade. Como é um grupo, esse é um grupo só para só mulheres, para né? mulheres. Sim. Certo. Então, caso tenha, de repente, um homem que está ouvindo e fala, eu gostaria de conhecer. Nesse momento, Nesse não. momento, não. Nesse grupo, não. A Nesse gente grupo, não. tem aí um projeto para 2025 de abrir um segundo grupo misto, Vários homens. Um misto, ok. tá? Mas esse é misto. Misto. Misto, porque, gente, não sei o que acontece, mas 90% das mulheres que vão procurar as Das terapias pessoas integrativas são mulheres, né? são mulheres, mulheres. né? Então é misto. Os né? homens ainda são É. mais arredios, né? Resistentes, Mas tem uma né? resistência maior. Tudo bem, né? Mas Uhum. em 2025 a gente tem esse projeto, mas agora, nesse momento, é só esse grupo para mulheres. Ok. E temos aí o nosso grupo, né, de arte terapia, Uhum. voltada para saúde mental, Esse né, é Rê? misto, Esse né? é misto, Uhum. né? Esse é quinzenal. Isso, começou dia 10 de De setembro. setembro. E, assim, é um grupo também que cada semana a gente trabalha um tema com começo, meio e fim, porque assim, e ele vai dando uma sequência, assim, de acordo com o que o grupo vem trazendo também, o que a gente percebe de necessidade do grupo, grupo. né, para trabalhar. Então, como ele é mais focado no cuidado emocional, né? Então, sei lá, o grupo está trazendo muito questão de ansiedade, está trazendo. A gente vai Você vai trabalhar trabalhando essas dentro do que o questões. grupo traz. Ok. Mas sempre assim, cada encontro com começo, meio e fim, porque pode ser que alguém queira parar, pode ser que na outra, né, quinzena tenha alguém novo para entrar. Então, assim, a pessoa pode entrar em qualquer época, Desde que porque faça o mês, né, desde que Rê? faça o mês, Tem essa diferencinha com a Regina, É. porque a gente fechou por a cada 2 encontros. cada 2 encontros. Então, tem 2 né? encontros, né? O Setembro, setembro, aí- outubro, novembro, isso. dezembro. Então, a pessoa quer entrar, já começou o grupo de setembro, ela vai Ela entrar espera no em grupo de outubro. É, outubro. já Ok. começou. Aí ela pode fazer um encontro, 2 ou todos, Isso, mas só né? que ela vai Critério entrar no dela. começo daquele mês. Isso. Essa é a diferença do grupo com a E Rê. sempre tem que fazer inscrição antecipada, Isso. porque a gente precisa saber. mais Até ou pelo menos a material. quantidade. Até E pelo de arte material. terapia mais ainda, é por causa do Uhum. material, né? Então, assim, o material é todo por nossa conta, mas a gente precisa pensar na proposta e separar material para todo mundo, né? Então, não dá para a pessoa, assim, avisar em cima da hora, né? Uhum. E Só uma chegar lá e pergunta. entrar, né? Não dá. Isso é uma pergunta, Regina, para poder se inscrever, né? E fazer. Uhum. O pessoal pode entrar em contato. E assim, pode ser de qualquer idade? Tem uma idade específica? Então, esse grupo eu coloquei, assim, para adultos. Então, a partir de Adultos, 18 tá. anos, né? Ok. Mas, assim, na arte terapia, a gente pode trabalhar desde crianças muito pequenas, né? Até a melhor idosa, idade. como a gente fala, né? De melhor 0 a idade. 100, né? Mas, assim, eu não estou trabalhando atualmente com crianças, Crianças, né? tá. Trabalho com adultos, seja jovens, seja né, Uhum. adultos da maturidade, terceira idade, né? Então, esse grupo é a partir dos 18, Ok. né? Então, importante, né? aí já Sim. dá para participar, né? Legal. E uma coisa que o pessoal me pergunta muito é isso, né? Ai, mas é grupo. E assim, tudo bem, não é uma terapia essencialmente verbal, mas em algum momento, né, a gente vai ter que falar, né? compartilhar, vai ter que falar. Ai, eu fico meio envergonhada, né? De, sei lá, vou lá falar dos meus problemas para outras pessoas que eu nunca vi na vida, né? E às vezes até envergonhado também, tipo assim, eu vou desenhar ali, eu vou fazer Isso. alguma coisa e todo mundo vai ver o que eu tô O que eu tô fazendo, fazendo, né? às vezes, assim, a pessoa acha, ai, mas eu não sei fazer nada, chega lá, todo mundo Isso. sabe, né? Principalmente, assim, alguém que queira começar depois, né? Então, que nem o grupo Já já está tá. acontecendo, a pessoa vai começar no próximo mês. Ela vai falar, ai, mas eu vou ficar meio, né, Todo mundo perdida. Não tem problema, E, tá? ô, Não... Regina, fiquei aqui pensando enquanto você falava Uhum. que a gente tá numa época, sei lá, há 5 anos não era assim, essa exposição da internet, todo mundo Isso. expõe tudo, né? Uhum. E isso mudou nessa parte de arte terapia, no sentido do pessoal se importar ou não em se expor? Então, eu vejo que as pessoas ainda se importam, acho que por causa de ser uma terapia, né? A pessoa entendi. fica, A palavra, assim, a né? palavra Tá. terapia, Porque hoje tem né? A tanta pessoa coisa já na pensa, bom, internet, eu né? vou ter verdade. que me expor, mas assim, é muito tranquilo, até porque na arte terapia, assim, a gente não força ninguém a falar. Então, se a pessoa, de repente, ela fez a atividade através do que, né, foi conduzida, ela consegue fazer uma elaboração para ela, ela vai escrever e tal, e ela não quiser naquele momento compartilhar com os outros, Uhum. tudo bem, a gente fala, nada é forçado, né? É legal, é bacana quando a pessoa compartilha, porque o grupo
ter uma troca, né? Também Então, assim, aprende, né? é enriquecedor, Sim. né? Às vezes a tua experiência ajuda ela, Aqui. a tua experiência ajuda ela, Sim. né? Então, essa troca é muito importante. Mas, assim, na arte-terapia nada é forçado, né? Então, se a Isso é pessoa legal. naquele momento não quer compartilhar, aí às vezes chega no outro encontro, né? Ainda mais esse grupo que é quinzenal, às vezes a pessoa fala, olha, né, nesses 15 dias eu olhei bem o que eu fiz, eu pensei, eu elaborei melhor o que eu escrevi e tal, e hoje eu gostaria de falar alguma coisinha sobre o trabalho É anterior. anterior. Tudo bem, Tudo bem. pode Tudo bem. falar, pode partilhar, né? Então, Tá. E assim, sem problema. eu fiquei curiosa agora, Hum. você comentando do seu trabalho, já aconteceu, por exemplo, de você estar desenvolvendo o seu trabalho, né, da Uhum. arte-terapia. Então, como você falou, as Isso. pessoas estão lá produzindo o que você orientou, Isso. né, uma mandala, um desenho, Isso, enfim. uma E colagem, uma colagem, de É. repente a pessoa olha ali e fala assim, olha, eu não vou fazer. E ela não participa, mas fica ali. Não é que ela, Já. não é que ela não quer assim, né? Ela não quer sair dali, ela não Mas, quer ir Uhum, embora, não é isso. isso. Ela quer estar ali, ela só não quer fazer aquela Deu um atividade naquele gatilho ali, de momento. Sim. repente. Acontece muito. No particular, principalmente nesse grupo lá do Bem Viver, eu acho que é mais difícil porque, assim, são pessoas que se inscreveram, Estão né? abertas, Estão né? abertas, com vontade Sim. de experimentar, vontade de participar. Perfeito. Mas, por exemplo, no CAPES, né, que eu trabalho, é muito comum, porque Hum, são pacientes, né, com vários tipos de transtorno diferentes no mesmo grupo, né? E às vezes algum deles, ou seja porque tem uma depressão mais grave, ou por algum, às vezes está persecutório, né? Tem muito isso no CAPS. Então a pessoa está persecutória, acha que está todo mundo vigiando, controlando, então eles vão para o grupo, mas às vezes fala assim, né? eu não quero fazer. Até se afasta da mesa, Ah, né? E aí eu sempre falo, tá, então fica olhando, fica com a Sim. gente, fica aqui olhando, tal. Na maioria das vezes, conforme ele vai vendo, né, as outras pessoas fazendo, tal, Fluindo. vai fluindo, acaba se interessando e fala, Legal. ah, eu acho que eu vou Legal. fazer sim. Mas se de Legal. todo não quiser, né, ou mesmo assim no particular, às vezes tocou alguma coisa que a pessoa ali naquele momento ela não quer, eu sempre deixo muito à vontade, né? E na maioria das vezes a pessoa acaba, né, conforme vai vendo o que os outros estão fazendo, ah, me deu vontade, vai, eu vou fazer alguma coisinha, Vou fazer. né? Então, assim, flui, né? Eu falo que o grupo é muito rico por isso, né? Essa troca, o você grupo- vê o outro, né? Sem se comparar, né? Cada um sabendo que, né? Você vai fazer do seu jeito, né? Sempre falo, não tem certo e errado e nem bonito nem feio, porque não é a estética que conta, né? Às vezes um bonequinho de pauzinho, né? Tem um simbolismo, né? E um significado Isso. muito maior do que um mega desenho, uma mega pintura toda elaborada, né? Porque não é a qualidade, né, estética que está contando ali, E né? os críticos? Você não tem, assim, os pacientes que olham e falam, meu Deus, que coisa horrorosa. Ah, tem. Tem aqueles que sempre acham que eles não fizeram Isso. nada bom. Ai, não, isso está horroroso. Aí rasga, joga fora, começa Faz de outro. novo. Né, se é um trabalho, sei lá, com argila. Tava já quase terminando, aí amassa tudo, começa, né, fazer tudo de novo. E isso faz parte do processo, Faz, né? né? Porque na arte-terapia não é o produto final, né, que interessa, mas é o processo, né? Então, tudo isso vai sendo observado, né? E depois eu vou colocando para a pessoa pensar sobre isso, né? E até a minha experiência mesmo, porque eu estudei desenho, estudei arte, eu fui professora de desenho, de pintura, e eu era extremamente perfeccionista e exigente demais comigo mesma. Então, quando eu fui estudar arte-terapia, que eu comecei, né, Baixou a ter um esse pouco a olhar, bolinha. baixou um pouco, mas no começo era extremamente difícil, Sim. porque eu me cobrava demais, né? Eu não conseguia deixar fluir, porque eu cobrava essa coisa da estética, né? Então demorou. Então foi um processo bem interessante que eu passei comigo mesmo, né? E que Pra eu vejo poder- as pessoas passando, né? Eu me Então, lembrei uma história, mas que não tem nada a ver com arte terapia, mas com Uhum. desenho, né? Tava dando uma aula de reiki, era um nível 2, e eu sempre peço para os alunos levarem a caixinha e o caderno, Uhum. para já montar na hora, porque Isso. depois, para não deixar a pessoa Não fazer em deixar- casa, ela não vai fazer, né? Isso, fazer Eu falo, sozinho. você em já casa. faz, você já faz o seu desenho. Monta agora. Isso. É, e aí você vai já gravar aquela imagem, né, Isso. daquele símbolo, né, Uhum. para ela, o pessoal Pra começa, fazer a distância, "Ai, isso né, é a caixinha e o difícil, caderno, não sei o quê." né? Eu falei, É. não, você desenha aqui na sua caixinha que você já vai Já vai ficar decorar, né, e já vai Né? decorar. Isso. E aí tinha uma aluna, né, todo mundo conhece, mas eu não vou falar quem é. E aí ela ficou a tarde inteira fazendo símbolos e ela rasgava, mas não ficou bom, ela rasgava. No final, era em grupo, todo mundo tava assim já, né? Olhando. Todo mundo já tinha feito É, e ela... e ela rasgou um monte de folha. Aí ela foi no banheiro. Aí a gente colou
O último que ela fez, tá ótimo, um colar que tinha que ir embora, né? E ela fez um monte. E eu falei, mas pra quê? Ela ficou brava demais, né? Ficou, E sendo era que é uma coisa que só ela vai cobrança. ver, né? Porque Era a só caixinha pra é ela. dela, É. é dela. Aí, né, eu nunca te conhecia nessa época. Não, aí já encaminhava pra Pô, E o interessante, né, Kátia, é o que a gente fala. A gente não precisa de ninguém criticando a gente faz isso muito Meu bem. Deus do Nós céu. Com somos os nossos certeza. maiores críticos, Com né? Tem que certeza. aprender, é um processo, como você Inclusive falou. tem, né? Vou dar um spoiler aqui, mas tem uma atividade, lógico que é dentro de um contexto, Sim. dependendo do caso, dependendo da pessoa, se é no particular ou do grupo, mas que a gente trabalha mais ou menos, né? Não vou explicar tudo, mas mais ou menos assim, a pessoa faz algo o mais bonito que ela conseguir, né? Colocando o melhor de si ali, fazendo algo muito que seja muito importante, muito significativo. E depois a gente destrói aquilo. Ah, A pessoa tem que Foi. rasgar, tem que queimar, tem que Regina. destruir Foi. tudo aquilo, e as pessoas sofrem demais, mas você pediu para eu colocar o melhor de mim, e como que agora eu vou ter que destruir? Só que aí, depois que ela destrói, eu apresento muitos outros materiais, né? Sim. Coloco assim à disposição uma Sempre mesa outras de possibilidades. materiais né? novos, e aí ela tem que reconstruir, e aí ela tem várias outras, né, possibilidades. Que Então ela interessante, aprende né? a olhar, né? Porque é isso, né? Entender. sim. A gente olha para o lado e a gente vê quanta coisa que a gente não estava vendo antes, né? E é E bem o interessante. destruir, né, faz com que a pessoa entre em contato com a finitude, né? Sim. É. Acabou, é o fim. E aí muitas vezes a gente não Isso. está preparado para isso, né? E ali ela tem que falar assim, olha, você começou, não tinha nada, não Isso. existia. Aí Então, nesse você- curto período de tempo, né, você começa, cria, Cria e que é a lei acabou. da natureza, É Só o que né? na controle. natureza tudo acaba, Tudo acaba. mas tudo renasce, né? De alguma Isso. E aí forma. você Então, começa e aí você novamente, começa né? novamente. É o ciclo da Interessantíssimo. natureza. Eu fiquei Então, chorando 5 dias depois que eu fiz essa vivência com a Regina. Até aproveitando, né, o que você falou, Regina, Bárbara. nós utilizamos isso, dinâmicas, Sim, né, na na psicologia, psicologia né? também, porque, nossa, até teve caso de eu utilizar isso da pessoa querer assim, tipo assim, sabe que ela já Tipo, já faz querer ir até embora, assim, né? Tipo, exatamente. O uhum. que você tá fazendo comigo? Né? E Como é que você tem esse justamente direito de fazer isso, né? Exatamente. Então, aí sim, realmente, aí nós vamos estar trabalhando o porquê Isso. disso. Sempre Né? tem, Tudo né? A pessoa vai elaborando o que que ela sentiu, tudo Exatamente, isso, né? exatamente. E É, Rê, não tem- falando dessa questão de Uhum. ciclos e tal, a gente tá começando a primavera agora, né? Uhum. E eu achei legal, né? Que a gente podia trazer um pouquinho desse tema da primavera, porque esse é um novo início, né? Como que a arte-terapia vê esse novo início de ciclos? Tem alguma vivência que a Sim, a gente gente faz trabalha para muito, assim, primavera? a gente trabalha muito na arte-terapia com os materiais artísticos. As coisas mais tradicionais, né? Que todo mundo Uhum. conhece. Então, Aquarela, lápis de papel, cor, lápis. aquarela, papel, tinta, argila, Giz-de-cera. giz-de-cera, né? Mas a gente trabalha muito com outros materiais, né? Tecidos, contas, né? Madeira. Miçangas, madeiras e com materiais Legal. da Que natureza. lindo. Então, por exemplo, legal. na É, primavera eu gosto muito muito de lindo. trabalhar essa coisa do é o renascer, né? Então, Uhum. assim, o que que você vai plantar, o que que você quer, né? Uhum. Que na próxima colheita você esteja colhendo, né? Se você planta agora para colher, né? Sim. Depois. Mais adiante. Então, a gente pode fazer trabalhos plantando mesmo, né? Então, trabalhos assim, de vaso, você faz um vaso, você decora aquele vaso e aí você planta uma semente, ou trabalhar com flores, né? Aproveitando aí a primavera, tem muitos Primavera, trabalhos legais que dá para a flores. gente Ai, usar delícia. flores, né? Tanto as flores artificiais, né? Como as flores flores naturais, naturais. né? Fazer aquarelas, né, inspiradas nas flores, fazer tinta extraída de Das planta, de flores. flor, tem muita coisa. Então, assim, eu gosto muito de usar os elementos, né, da natureza, Para né, poder fazer esse trabalho. para fazer trabalhos assim desse tipo. Muito É rico, bem né? legal, E- sementes, né? E Kátia, tem um óleo essencial que a gente pode adicionar nessa vivência cheia Esse de trabalho. É. Olha, sabe o que eu estava pensando aqui agora, né, Kátia? A hora que ela falou das flores naturais, eu falei, só ali já vai ter um perfume, né? É. Só ali você já tem um tem. aroma, Uhum. né, fazendo parte dessa questão desse Uhum. trabalho, porque só ali você já tem, né, o perfume das flores e é Uhum. bárbaro. Você me lembrou daquela arte
japonesa, o ikebana, O né? Que eles vão ikebana, é. montando as Que é flores, lindo, né? né? Não é lindo, né? Lindo. Você fazia todo um trabalho também reflexivo, tem que ser uma menor, meio maior, Isso, tem enfim, todo um trabalho de equilíbrio, né? É. isso, todas essas coisas. E é interessante, né, Kátia, porque assim, principalmente ela, né, como arte-terapeuta, aquilo que ela havia comentado, quando você vê o seu público, né, Isso. e o que o público ali precisa, então às vezes é direcionado um pouco mais para uma questão de ansiedade. Então, assim, a gente não tem um único óleo essencial, mas você poderia usar vários, teremos várias opções, dependendo da finalidade, que esse é o Isso. carro-chefe, né? A finalidade é que Uhum. dita o óleo que você vai usar. Então, por exemplo, eu aqui imaginando, enquanto ela Uhum. estava falando, um lugar onde tivesse as flores, as pessoas e tudo mais, ali eu já colocaria assim nesse clima algo para alegria, para trazer essa questão da alegria, né? Então, optaria por um óleo cítrico, né? Uma laranja, um Uhum. grapefruit, A uma bergamota. bergamota, né? Pura alegria. Aham. Então já daria para fazer esse trabalho, né? Unindo essas ações, porque no fundo, né, Regina, independente da terapia que você faça e Uhum. também da questão, né, como você falou, de todas as Sim, dinâmicas, sim. o que a gente quer no fundo mesmo é poder tocar o outro, porque Sim. se ele se sentir tocado, ele vai perceber algo, a percepção dele é que traça esse caminho do autoconhecimento, né? E essa combinação, essa junção de 2 ou 3 terapias, eu Uhum. acho muito legal. Tanto que Sim. na minha pós, porque a arte-terapia, para quem não sabe, ela é uma pós-graduação, é uma formação meio diferente, porque aqui no Brasil ela é só pós, Já né? posso. E tem um estágio, tem um projeto, então é um pouquinho diferente também das outras pós, né? Porque pós geralmente não tem estágio, Não né? tem estágio. E a minha monografia, na época, eu fiz assim: tem cursos que você faz o estágio e faz a sua monografia baseado no estágio. E no meu, não, foi diferente. A gente fez a monografia depois que a gente foi para o Foi fazer pro estágio. estágio. Então, a minha monografia, eu fiz a arte-terapia conjugada com a terapia floral, com a terapia Ah, dos sim, florais de os Bach. florais de Bach. Então, Maravilhoso. ou Que usava lindo. a arte-terapia para detectar, ajudar a detectar qual era, né, aquilo que a pessoa precisava trabalhar, e aí indicava os florais adequados, ou às vezes o contrário, a pessoa começava a usar floral, e aí a gente ia trabalhando também aquela necessidade, né, que o floral ia ajudar a equilibrar aquela emoção, a gente ia trabalhando aquilo também na E arte-terapia. que floral seria? Não, então, dependendo do Da caso. pessoa. caminho, Situação. Não, mas É. essa vivência, a gente tá fazendo uma vivência hoje. Você Uhum. trouxe seus Sim, materiais, vamos supor. suas flores, tal, suas cascas. Aquele Aí a colorido. Kátia Isso. trouxe a bergamota, tem que ser bergamota. Bergamota, E alegria você pura na e a veia. Kelly vão me mostrar um floral aqui. Ah, eu não sei. O floral, né, nessa É. experiência com a arte-terapia, eu usava sempre individual, de acordo com o que a pessoa trazia para mim, do emocional dela. Aí eu Mas via. um floral porque, para então, trazer alegria, Então, tem? mas É. então, o floral de baile Ele é um precisa de uma pouquinho diferente, palavra-chave. Quer dizer, a gente vai conversar, né, o Isso. terapeuta floral, Uhum. e você vai me dizer assim, olha, hoje eu acordei, e aí eu É. levantei, escovei os dentes e tal, e de repente eu fiquei triste, me deu uma melancolia. Então, as palavras-chave É que é que vão vai... detectar. o Então, a floral. gente Lembrei da minha precisa que a conta pessoa bancária, fale. fiquei triste. Ou sei lá, nossa, eu tô com uma coisa na cabeça, nossa, eu vou dormir, Isso. esse pensamento não sai da minha cabeça. Tal. Então, a gente precisa Tá. disso. Então Então, tinha que ser individual. individual, é. Pra mim, os de Saint-Germain, eu Saint-Germain é um consigo. pouquinho diferente, Pensei né? num Isso. gerânio. Um gerânio. Pra sair da amargura, tal. Exatamente. Dependendo se a pessoa tá vendo que a vida tá um pouco amarga, vamos dizer assim, É. o amor É. um pouco rosa, Sim, né? também. Então que vai Um trazer Um lírio da paz o aí. lírio da paz, Né? Porque dá pra exata- fazer de uma. Dá pra... A gente também faz essa parte Isso. individual, mas, Mas daria também pra pra gente fazer. É que o de bar é um complementar. pouquinho mais Não, difícil. O de aqui bar dá. não dá. É, porque a gente Uhum. pegou o tema, né? Isso, A primavera, é a Alegria, alegria. né? O renascimento, E eu a também incluiria aqui renovação. uma meditação, gente. Porque a gente eu já tô pensando. Sim, no- sim, É. uma meditação. Uma meditação, porque daí Aí com, isso dá para fazer, né? com a bergamota e com o Uhum. floral, a gente Dá. pode pedir nessa meditação aquela intuição, pra né? tá Para a gente se fazendo. conectar com o plano superior. Para quais são. O que eu devo plantar para essa Então, nova na colheita, né? arte-terapia, essa meditação junto com, né, com É nesse aromaterapia, processo, né? estaria no processo, na parte É da sensibilização, na que a gente sensibilização, fala. legal. Então, a gente faz essa Antes ou sensibilização depois? Antes. que é justamente para a pessoa sair um pouco do mundo externo, né, e entrar em contato com o seu mundo interno, né,
se interiorizar, olhar para dentro um pouco, e aí depois é que a gente vai para a atividade plástica, né? A arte-terapia nunca entra na atividade Direto, assim né? direto. Então, Nunca é o contrário. nunca. Aí o que acontece é que a gente pode fazer a sensibilização, aí a gente faz a atividade plástica, seja qual técnica O que que vai for ser, usada, e depois no fechamento a gente também pode fazer uma outra, né? Uma meditação. outra Um meditação, fechamento. não fechamento, é. Ou falar, se quem Ou- quiser é. falar. No fechamento, a gente sempre abre para as pessoas falarem, né? Mas daquele modo que eu falei, não é obrigatório se alguém não quiser, mas a gente sempre trabalha com a transposição de linguagem, que seria transpor, né, aquilo que ela fez para pelo menos alguma coisa da Uma linguagem verbal. palavra. Então, quando a pessoa não quer falar sobre o processo, eu sempre peço assim: então finaliza falando uma palavra, resume Sim, em uma uma palavra, palavra. ou dá um título para o que você fez. Porque aí nisso, de dar o título ou dar uma palavra, a pessoa já deu uma elaborada, Aham. né? E aí a gente pode, para finalizar, fechar com uma outra, né? Uma outra meditação, por exemplo, um aroma, alguma Uma coisa. coisa. E é interessante isso, porque eu me lembro de Legal. uma vez, numa mandala, Uhum. fazendo um trabalho, e foi usado cores assim, bem vivas, né? Vibrantes. E que eu olhei e achei linda. Eu olhei para Uhum. aquela mandala e falei, nossa, ela me deu a ideia de vida. E tinha uma pessoa do meu lado, Uhum. e ela olhou para a mesma mandala e ela falou assim, nossa, mas isso para mim é agressivo. Olha, Então você você vê. percebe que o desenho era o É. mesmo. Então por isso que a florada é diferente, né? Sim. Porque eu estou enxergando uma coisa, a pessoa está enxergando é a mesma. Porque tem a ver com o seu momento e com o da outra pessoa, pra né? Ou você, da isso é- história da pessoa, né? Da história de Da vida de história. E cada ela um. olhou e falou assim, É. nossa, Que isso pra legal. mim é agressivo. Eu falei, nossa, eu achei tão Então, alegre, vivo. tão Pois é. É que talvez é o que você estava precisando e ela tinha um pouco demais, né? Então, É. E sabe o que me deu a ideia agora, assim, né? Porque Uau, vamos aqui, lá. assim, né? A gente é tudo de improviso. Então conta essa É, ideia. que talvez para as pessoas seja um pouquinho difícil visualizar, né, um trabalho de arte-terapia. Nos próximos, de A repente, gente posso traz. trazer Pode alguma trazer. coisa, né? Então, Traz sim, com sim. certeza. né? Para Uhum. mostrar, né? Aliás, né, Kátia, a gente já pode entrar já nos nossos finalmente, só para deixar lembrando uma coisa assim, que eu já estou mega Nosso curiosa. próximo mês, né? Eu não sei exatamente o que é, mas eu já sei que tem um trabalho. Esse eu nunca fiz, já fiz trabalho com a Regina, mas eu já sei que ela tem um trabalho de mandala negra. Sim. Uau, eu achei isso Ah, fantástico. Esse eu quero participar. Né? Nos próximos eu vou falar um pouquinho mais sobre a mandala mesmo, né? O uso da mandala na arte-terapia, a mandala terapia. E outubro, né? Mês das bruxas, eu acho que a gente vai ter uns podcasts aqui coleguinhas. especiais, né? Ai, E aí a É. mandala negra, aí pode entrar, né? Nossa. Eu fiquei bastante curiosa. Eu gostaria de participar de uma oficina para fazer uma mandala negra. Eu Nós achei teremos vivências lá teremos no Bem Viver vivências lá no e Bem podemos ter uma vivência aqui podemos- também no Uhum. podcast. Viver. E no mês de outubro tem, né, é super propício. Nós já temos aí os nossos encontros programados, né, justamente para o tema do Dia das Bruxas, né? O outubro, que é um mês das bruxas. maravilhoso, é o meu mês, inclusive. Mas Então- não é Dia das Bruxas Halloween americano, é outra Não, coisa, não, né? outra é bem pegada, viver. né? Isso É outra mesmo. pegada. Pessoal, então vamos nos despedindo de Obrigada, setembro pessoal. e do nosso lindo. programa. Gratidão a todas. E vida nova, muita renovação aí com a Isso. primavera, né? Sim. E no Florescer. mês que vem posso contar com Florescer. vocês. Com certeza. Estaremos Pode. aqui, Kátia. Estaremos aqui. A Então, gente está gostando da brincadeira. até outubro. E quem quiser também, né, mandar sugestões de temas para nós, Também. se estiver nos Pode acompanhando, mandar. pode mandar pra gente. Isso aí. Escreve, manda sua pergunta, sua sugestão e manda também a sua opinião. O que que você achou do podcast? O que que você mais gostou? O que que você gostaria, né? Que a Que a gente gente comentasse, comentasse, né? Exatamente. É isso aí. O que pode a gente perguntar. pode contar? Não é? Podemos. Gratidão, pessoal. Até a próxima. Até. Obrigado. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.